Eclesiastes 8 diz assim: quem é como sabe? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e muda-se a dureza do seu rosto. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, pois ele fez tudo o que quer. Visto que a palavra do rei tem poder, quem lhe dirá, que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai, nós queremos glorificar o teu santo nome e te bendizer, porque a tua palavra é viva e eficaz, cumpre o propósito a que está destinado, para falar em cada um dos nossos corações e trazer a vida do Deus vivo em cada um de nós. Pai querido, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, venha sobre nós, sobre este lugar, sobre cada um de nós, ó Pai, e que teu Espírito Santo fale em cada um dos nossos corações acerca, Senhor Deus, da vida que é em ti, em nome de Jesus. Amém. Há coisas que nós nos perguntamos, né? Muitas vezes olhamos a ciência, olhamos grandes homens, grandes mulheres de ciência, e algum podia dizer sábio, sábio. E realmente podem ser sábios em conhecimento, terem conhecimento de uma determinada área. Isso os faz o quê? Terem sucesso? Os fazem o quê? Realmente serem conhecidos? Mas a palavra de Deus nos fala para nós observarmos o comportamento dessas pessoas. Muitas vezes são pessoas de grande sucesso, mas que têm uma falência interior, uma falência familiar, uma falência de relacionamentos que nós precisamos levar em conta. Porque a palavra do Senhor nos diz: quem que interpreta as coisas? Quem tem a capacidade de interpretar as coisas? Nós vamos ver que isso é um dom de Deus. É um dom de Deus. É um dom que vem do coração e da vontade do Senhor. E só tem um segredo: o Espírito Santo de Deus, que nos ensina todas as coisas. E a palavra do Senhor fala assim, que é sabedoria, amados. E nós vamos ver o que aqui? Quando Salomão realmente teve um momento com Deus, assim que ele foi levantado como rei, e o Senhor disse para ele: pede para mim o que tu quiseres e eu te darei. É muito interessante a gente parar para avaliar por que Salomão pediu sabedoria. Nós vamos ver o que se nós observarmos os textos da palavra de Deus, se nós observarmos os livros de Salmos, você vai ver o que Davi sempre, ao instruir seu filho, dizia: peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria. E ele viu na vida de Davi a sabedoria em muitos momentos das suas dificuldades. Ou seja, ele passou a vida inteira, até o momento em que Deus esteve com ele, para lhe perguntar o que ele queria que o Senhor lhe daria. E realmente o que? Ele não teve dúvida. Ele não pensou duas vezes. Ele disse: eu quero sabedoria para governar este povo. Eu quero sabedoria para tomar decisões. E o que o Senhor lhe respondeu? Veja bem, o fruto da sabedoria. Sabedoria tem fruto na nossa vida. A palavra do Senhor nos exorta aqui no livro de Eclesiastes, diga-se de passagem, foi um livro escrito por Salomão. A palavra do Senhor diz assim: a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e muda a dureza do seu rosto. Sabe por quê? A sabedoria sempre traz uma saída para as nossas vidas.
E a palavra do Senhor nos diz ainda que realmente nós devemos estar buscando isso diante do Senhor. A sabedoria do Espírito Santo de Deus, a sabedoria de andar segundo aquilo que Deus quer, fazer como Deus quer. E a palavra do Senhor nos exorta ainda que verdadeiramente quem guardar o mandamento não experimenta nenhum mal. Presta atenção. E o coração do sábio sabe discernir o tempo e o modo. E isso é alguma coisa que nós nos debatemos a vida inteira. Todos nós esperamos algo para um determinado tempo. Muitas vezes você ora, você busca a Deus, você clama ao Senhor e você acha que vai ser no seu tempo. No seu tempo, na sua hora e no seu modo. Mas a palavra do Senhor nos diz que o sábio sabe discernir exatamente quando o tempo é de Deus. Ele sabe discernir entre o certo e o errado. E ele sabe discernir como Deus fará. Sabe por quê? O sábio examina a palavra de Deus. O sábio busca a direção de Deus. O sábio busca realmente a revelação do Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver que Deus é surpreendente. Deus é surpreendente. E eu vejo que inclusive nesse momento em que Salomão esteve diante do Senhor, ele se surpreendeu com o próprio Senhor. Eu creio que Deus sabia do coração de Salomão. Com certeza, Deus sabia. Deus sabia do coração de Davi ao longo da vida. Deus sabia o quanto ele temia e o quanto ele buscava a Deus. Mas nós vamos ver. Eu vejo isso expresso também na caminhada de Davi. Eu me lembro quando realmente ele saiu do palácio. Ele saiu do palácio. Porque seu filho o havia envergonhado diante de todo Israel. Ele saiu daquele palácio. Ele caminhou e um dos seus comandantes jogava sobre a sua cabeça pedra e o maldizia. Talvez, se ele não fosse sábio, ele voltasse-se para trás e maldissesse aquele homem. Talvez ele maldissesse o seu filho. Mas eu quero te dizer o seguinte, ele recebeu uma palavra profética quando ele adulterou com Betsabá, que ele seria envergonhado diante de todo Israel e que ele seria humilhado. O que aconteceu com Davi naquela circunstância? Ele discerniu o momento que ele estava vivendo. Ele discerniu o modo como Deus estava permitindo aquilo. E ele se lembrou da palavra profética que ele recebeu, do tempo e do modo de Deus. E alguém disse, quer que eu mate? Ele disse, não. Quem sabe Deus o enviou para me maldizer. O sábio discerniu o tempo e a hora. Às vezes nós precisamos discernir aquilo de bom que acontece conosco e aquilo de ruim que também acontece conosco. Precisamos examinar isso de todo o coração e examinar para saber que Deus opera em todas as circunstâncias. Deus faz em todas as circunstâncias, no seu tempo e do seu modo. Quantas vezes Deus nos surpreendeu e Deus fez coisas magníficas na nossa vida, ao seu tempo e do seu modo. Eu me lembro lá atrás, quando nós estivemos absolutamente endividados, o Benoni e eu. Estivemos endividados porque nós estávamos reformando essa casa, reformando essa casa. E ficamos muito endividados.
E nós buscávamos a Deus o como fazer e como fazer. E nós clamávamos ao Senhor. O Senhor nos enviou. Veja bem, ao seu tempo, o Senhor deixou que nós estivéssemos numa dificuldade bastante grande financeira. O Senhor deixou que nós nos desfizéssemos de carros. Nós estávamos pensando em colocar as crianças em uma escola diferente, que não aquela que eles estudavam. Nós cortamos as nossas despesas. E o Senhor nos levantou um amigo. E esse amigo, no tempo de Deus, e do modo surpreendente, como Deus faz, Ele levantou uma estratégia, de tal forma que nós pudemos pagar todas as nossas dívidas. E não era pouco. Nós estávamos devendo muito dinheiro para o banco. E tem mais. Do modo surpreendente que só Deus faz, Ele ainda nos deu um carro zero. Isso, amados, só vem de um Deus surpreendente. De um Deus que tem um tempo certo. E às vezes nós pensamos assim, puxa vida, eu estou numa situação que parece que eu não saio do lugar. Eu clamo a Deus e parece que não escuto a sua voz ou a sua resposta. Mas eu quero de novo te dizer que Deus tem um tempo e um modo. E que nós precisamos com sabedoria esperar esse tempo e o modo de Deus. E eu quero deixar ainda para o seu coração que Deus é um Deus de propósitos. Quando Deus criou cada um de nós, Deus nos criou com propósitos. E talvez você pergunte, qual é o propósito da minha vida? Alguns podem dizer assim, meu propósito foi nascer, crescer, foi formar uma família, trabalhar, vencer e morrer. Não. Esse é o propósito visto pelo homem natural. Não é o propósito visto pelos olhos de Deus. E o propósito de Deus. Nós vamos ver o quê? Que verdadeiramente Deus tem planos muito maiores para cada um de nós. Em primeiro lugar, Deus nos deu vida. Criou e nos deu vida. Quando nos chamou individualmente pelo nome, quando nós éramos informes no coração e no ventre da nossa mãe, nós vemos que Deus tinha um propósito para cada um de nós. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que o primeiro propósito de Deus era que nós nos achegássemos a Ele, que nós o conhecêssemos, que nós desfrutássemos da sua bondade e da sua misericórdia todos os dias. Esse é um propósito do Senhor. Sabe por quê, amados? Nós como pais, nós desejamos que os nossos filhos tenham comunhão conosco. Nós desejamos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos. Porque se o Senhor nos deu vida e vida material aqui, o Senhor quer nos levar a uma vitória aqui também. Mas o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Vida eterna. E o Senhor, ao longo de toda a nossa vida, ao longo de toda a nossa caminhada, às vezes quando criança, às vezes quando adolescente, às vezes quando adultos, o Senhor nos chama ao seu propósito. O nosso propósito, amados, aqui é diferente do propósito de Deus. Nosso propósito realmente, muitas vezes, é sermos bem-sucedidos, conseguirmos um bom trabalho, termos uma boa família. Mas o propósito de Deus é muito mais rico e efetivo. O propósito de Deus nos leva muito além. O propósito de Deus é que nós o conheçamos como Pai. Que nós tenhamos intimidade com Ele. Que nós recebamos todo o amor que Ele tem para nos dar. E toda a sua comunhão, a sua proteção, a sua alegria, as vitórias que o Senhor tem para nós.
Quando nós olhamos para a nossa vida aqui, amados, nós só olhamos coisas materiais. Mas Deus, quando nos chamou, teve um propósito eterno. Quando Deus nos chamou individualmente, Ele nos chamou para uma vida eterna. E é muito interessante porque nós somos bem temporais. Nós somos bem temporais. O tempo nos pertence, não pertence a Deus. Então nós nascemos, temos uma infância, crescemos e pensamos, ao final da nossa vida, o quê? Que estaremos morrendo. Mas eu quero te dizer que para Deus não funciona assim. Para Deus, Ele quer que você conheça e tenha discernimento que há tempo para todas as coisas. Às vezes alguém disse, puxa vida, parece que eu oro e nada me acontece. Parece que eu vou na igreja e nada me acontece. Parece que eu clamo, que eu jejuo, que eu busco a Deus e nada acontece. Eu quero só te lembrar que nenhuma oração do justo é esquecida. Que o Senhor tem ouvido a oração do justo. Só que o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. O Senhor tem um tempo para dizer que verdadeiramente isto é agora. Não, isto é para depois. E no que nós precisamos entender que Deus tem maneiras diferentes de realizar o seu propósito. Mas eu quero te dizer que o Senhor não tem prazer nenhum, e isso a palavra de Deus nos diz, Ele não tem prazer nenhum que nenhum de nós e ninguém da humanidade morra como ímpio. Mas o Senhor tem planos e propósitos de que nós possamos cumprir aquilo que está no seu coração e alcancemos dele a vida eterna. Deus deseja que nós tenhamos a vida eterna. Deus deseja que nós permaneçamos nele. Deus deseja que você e eu e cada um de nós sejamos vitoriosos. O Senhor tem uma vitória para você aqui. O Senhor tem outra vitória mais adiante, outra mais adiante. Mas o Senhor é um Deus de propósitos. Em tudo Deus está trabalhando na sua vida e na minha vida. Qual o objetivo do Senhor aqui? Qual é o objetivo que o Senhor tem conosco aqui na terra? Que tenhamos comunhão com Ele? Sim, mas que nós saiamos das circunstâncias deste mundo e estejamos em uma vida de pureza e santidade. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno, mas o Senhor também nos diz que nós não somos deste mundo. O Senhor tem por propósito que nós andemos em santidade. E santidade e santificação, amados, é um processo onde nós temos que deixar. Nós temos que brigar com a nossa carne. Nós temos que brigar com a nossa própria vontade, para que nós possamos enxergar esse propósito de Deus em cada uma das nossas vidas. Quero te dizer nessa noite, Deus tem planos, Deus tem propósitos na tua vida. E você persevere, continue caminhando, continue buscando a Deus, mas que você seja sábio e prudente para discernir o tempo e o modo de Deus. Discernindo o tempo e o modo de Deus, o que vai acontecer com você? Seu coração tem paz. A paz que só o Senhor Jesus pode dar. Que o mundo, com todas as suas circunstâncias, não pode nos dar. Mas você recebe a paz quando você consegue discernir o que Deus está querendo fazer ao seu tempo e da maneira como Deus está querendo realizar. Às vezes, nós olhamos e vemos algumas pessoas
passando por situações que a gente fala, nossa, como que aquela pessoa está suportando? Está servindo a Deus e está suportando tudo aquilo? Sim, porque Deus está dando escape para essa pessoa, para que ele cumpra naquela vida o seu propósito. E eu quero te dizer uma coisa, o propósito de Deus é sempre maior do que o nosso propósito. Deus quer nos levar a caminhos, a lugares muito mais altos do que nós esperamos. Discernindo o tempo e o modo de Deus. Que nós possamos buscar em Deus os seus propósitos para a nossa vida. Que o Senhor possa revelar o que Ele está fazendo na sua vida hoje. Qual o ângulo da sua vida, da minha vida que Deus está tratando? Qual é o ângulo? Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que o Senhor quer edificar em você e em mim um caráter reto. Um caráter reto. E um caráter reto, amados, não é só em grandes coisas, mas para se ter um caráter reto, o Senhor começa a fazer nas nossas vidas em pequenas coisas. Quais são as pequenas coisas que o Senhor está atuando na tua vida? Qual é o tempo e o modo que o Senhor está realizando isso hoje na sua vida e na minha vida? Com certeza, nós estamos num processo. E o Senhor quer que nós tenhamos santidade e pureza. Isso é certo. E Deus está operando isso na sua vida e na vida de cada um de nós hoje. O Senhor opera hoje. O que nós precisamos discernir? O que o Senhor está realizando em você? O que Deus está mudando em você? De que modo Deus está fazendo isso? Às vezes você pode achar que está pesado demais, ou algumas vezes você fala, nossa, isso está leve para eu levar. Quero te dizer, Deus está com seus olhos postos sobre você e sobre cada um de nós. Deus está disposto a fazer aquilo que Ele designa em cada coração. Mas uma coisa eu te digo, nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus e à sua palavra para entendermos o que Deus está a realizar. Eu te convido a fechar os teus olhos. Eu te convido a examinar a sua vida e deixar que o Espírito Santo de Deus perscrute o seu coração. Você conhece as tuas limitações, você conhece quais são as tuas falhas, onde que você está caindo, sempre no mesmo ponto. Deus está querendo tratar contigo nessa noite. Deus está tratando contigo nesse tempo. Onde está a falha? Deus é um Deus perfeito e Deus quer corrigir a sua vida. E Deus tem sempre o tempo e o modo. Onde Deus está tocando? De que modo Ele está falando contigo? De que modo Ele está agindo na sua vida? A minha oração nessa noite é que você conheça o que Deus está realizando agora na sua vida. Que o Senhor possa estar dando sabedoria para que você possa discernir isso em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós clamamos pelo poder da Tua palavra. Nós clamamos pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, que tudo conhece, que tudo vê, e que nos chama pelo nome, Senhor Deus, que tem propósitos estabelecidos em cada uma das nossas vidas. Querido Deus, nós sabemos que o Teu propósito maior é que nós tenhamos uma eternidade contigo, Senhor Deus, na Tua glória. Pai, mas nós sabemos para que nós possamos herdar a vida eterna, Senhor. O Senhor trata conosco aqui, Senhor, dentro daquilo que são
prioridades nas nossas vidas, dentro daquilo que o Senhor quer realizar em cada um de nós. Querido Deus, é através do que nós vivemos aqui, Senhor, que nós somos preparados, que nós somos santificados para a vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus, sonda agora, Pai. Sonda agora cada coração. Sonda, Espírito Santo de Deus. Aquele que não conhece ao Senhor e que precisa entregar a sua vida a Cristo Jesus. Pai querido, para que o Senhor estabeleça o seu propósito de salvação. Alcança agora, Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. E aquele, Senhor, que anda nos seus caminhos, nós clamamos em nome de Jesus, que ninguém se perca, ó Pai, mas que o Senhor venha se revelar a cada um, em nome de Jesus. Nós clamamos que o Senhor levante em cada coração, Senhor, fome e sede da Tua palavra, ânsias, Senhor Deus, de buscar o Teu Santo Espírito e a revelação que é em Ti há. Senhor, porque nós sabemos que isso nos traz paz na nossa caminhada e nos traz vitória em tudo aquilo que o Senhor tem designado para cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos, em nome de Jesus, nosso amado Rei e Senhor, Salvador eterno. Amém. Graças a Deus, damos graças ao Senhor, nosso Deus.